Olá, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando aí no Nocaute. Conforme a gente vinha prometendo, está aqui o Dr. Alexandre Padilha, grande brasileiro, figura fascinante, que veio conversar com a gente um pouco sobre a primeira especialidade dele, que é medicina, e a segunda, que eu acho que virou permanente, que é política. Tudo bem? Você está bem? Tudo em paz? Tudo bem, o país começando o ano quente. Estou responsável pelas mobilizações até o dia 24 de janeiro. Para levar o pessoal para Porto Alegre. Porto E aqui Alegre, em São Paulo também vai ter várias capitais, no né? Brasil inteiro vai ter manifestação. Hoje fechamos uma grande mobilização aqui em São Paulo, na Paulista, com participação do MTST, do Boulos, da CUT, Que bom, de Força Sindical. Tô animado. Que bom, que bom. E 2018, o pessoal fala, um colega nosso falou outro dia, o Palhares, falou o seguinte, que vai ser o mais longo dos anos. 2018. Mais longo dos anos. Hoje eu vi uma consideração, uma observação da Pink Weiner, dizendo o seguinte: meu Deus do céu, é 12 de janeiro, eu já estou cansada. É verdade. Bom, mas a maioria das pessoas está careca de saber quem é o Padilha, mas por via das dúvidas, só para resumir, Padilha foi 2 vezes ministro no governo Lula e no governo Dilma, foi secretário municipal de saúde no período do Fernando Haddad, foi candidato a governador e agora está coordenando, nesse momento, a organização das manifestações pelo direito do Lula a disputar a eleição. Não como a maioria das pessoas também já deve saber, não se trata de manifestação a favor do Lula. Trata-se de manifestações a favor da democracia. Do Lula ter o direito de disputar. Se vai ganhar, se vai perder, outra freguesia. Se a Globo quiser lançar o candidato, ela que lance. Ela que lance, já estão preparando, né? Agora tem que disputar lá no gramado, não pode ser no tapetão. Agora, Fernando, sabe que uma coisa que eu acho que eu estou muito feliz nesse processo das mobilizações é exatamente isso. É ver a adesão de partidos políticos que têm candidato a presidente, de movimentos. Por exemplo, hoje estava numa reunião, né, que envolveu o pessoal do MTST, que tem o Guilherme Boulos como candidato a presidente, os companheiros do PCdoB, que tem a Manuela Dávila como pré-candidata a presidente, lideranças sindicais da Força Sindical, da UGT, todas elas com muita compreensão, primeiro, de que o país assistir quieto à condenação de um homem inocente, né, tem repercussão não só para o Lula, claro, não só para aqueles que votam votam no Lula. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Um homem que no processo 73 testemunhas foram lá e falaram o seguinte: esse apartamento não tem nada a ver com o Lula. As testemunhas que foram arroladas para acusá-lo. E ele está sendo acusado de ser dono do apartamento. Então, mas se um negócio desse acontece, o que vai acontecer com um jovem da periferia quando é pego e condenado, claro, sem prova nenhuma sem também? Sem ter direito a pedir um advogado. Então acho que tem uma percepção muito clara, além do que a candidatura do Lula significa hoje para ajudar a interromper, né, essa avalanche de retirada de direitos no nosso país, né, da entrega do patrimônio brasileiro, mas também do que significa a condenação de um homem inocente como esse, né, para reafirmar uma postura seletiva da justiça brasileira. Então eu estou muito feliz, que eu acho que a mobilização é grande. O Padilha tem no DNA, tem no sangue esse lado valente, filho de pai e mãe ativistas políticos. O pai esteve preso durante muito tempo. Eu queria que você contasse esse comecinho da sua vida, que você só chegou a conhecer seu pai de perto aos 8 anos, né? Como é que foi isso? Vocês moravam em São Paulo? Você sabe, Fernando, eu tenho contado muito essa história, porque quando eu vejo alguém da juventude, ou mesmo militantes aí, bastante experimentados, falam assim: tô desanimado, eu falo assim: eu não tenho direito de estar desanimado nunca. Eu nasci de pais que lutaram contra a ditadura, viveram na clandestinidade. Meu pai ficou 11 meses sendo torturado.
quando ele saiu da cadeia, se reencontrou com a minha mãe. Eu brinco que eles devem ter me fecundado na primeira noite de reencontro, porque ele saiu em novembro, no final do ano, eu nasci em setembro, então quase 9 meses depois. Matou a saudade e fez o filho. Quando a minha mãe estava grávida de mais ou menos 5 meses, que outros companheiros da organização da qual meu pai participava estavam sendo presos mais uma vez, resolveu sair do país. E a saída do país, como você sabe, não é que você pegava um avião. Ao contrário. Não, a estrada até o Uruguai, a saída documento falso, passaporte. Chegar até o Chile e resolveu sair do país. A minha mãe permaneceu no Brasil. A gente saiu, inclusive, vivia aqui em São Paulo, nasci em São Paulo, vivi aqui. Saímos, eu e minha mãe, primeiro para Minas Gerais, para se esconder, depois a minha mãe é alagoana, então resolveu voltar para Maceió. Ela fazia medicina na época, tinha trancado o curso, resolveu voltar a fazer o curso de medicina em Maceió. E eu só pude encontrar meu pai, dar um primeiro abraço nele quando eu tinha 8 anos de idade. Nesse período todo, a gente se comunicava através de carta, que algum companheiro arrumava um jeito de chegar. Então demorava para chegar. Não podia mandar pelo correio. Não tinha como mandar pelo correio. Eu e os meus irmãos que nasceram nos Estados Unidos e na Suíça, a gente se comunicava por fita cassete, os mais jovens não sabem o que é isso. Eu, como bom corintiano, só pude passar para o meu pai que o Corinthians tinha sido campeão em 77 através da fita cassete, né? Então, todo mundo que viveu uma ditadura, né, ou que lutou para a gente reconquistar a democracia, como você foi um dos grandes ícones dessa luta, Fernando, não pode estar desanimado nunca. Claro. A gente sabe que o momento está duro, é um momento duro no país. Ninguém imaginava que fosse possível retirarem tão rápido direitos, rasgarem a Constituição, né, fazer o golpe como fizeram, nesse momento, depois do país ter respirado um período democrático. Mas a gente está podendo lutar, estamos podendo se manifestar. Você pode ter aqui o Nocaute, que tem uma audiência enorme, a gente pode se manifestar nas redes sociais, estão preparando uma grande mobilização para Porto Alegre. 97% do povo brasileiro está contra o atual governo, questiona as medidas do atual governo, quer dizer, então nós temos muito espaço de luta para a gente reverter a situação, e 2018 é um ano decisivo para isso, né, Fernando? Que bom. Então, a própria bom que as pessoas vejam você de viva voz aqui falando isso, sabe? Isso levanta o moral da... Ontem, deixa eu te falar uma coisa da semana. Ontem a gente estava na lavagem do Bonfim. Estou até com um bronzeado aqui a gente fica aqui bronzeado de caminhoneiro, né? Que está só nos barcos, foi 9 quilômetros de caminhada. Aí estava eu, a Gleice, o governador Rui Costa, o Jacques Wagner, a Alice da Mata, a senadora do PSB, várias lideranças. E o pessoal montou um cordão lá, cordão em defesa da democracia, do Lula, todos os partidos. O pessoal gritava olê, olê, olá, entoava, e muito bem recebido. Então, eu acho que tem uma disposição do povo de luta, a gente precisa continuar mantendo essa chama acesa. Aí. Tá certo. Mantendo a chama acesa e canalizando isso. O Padilha, uma das iniciativas mais interessantes da sua passagem pelo Ministério da Dilma foi um projeto extremamente polêmico chamado Mais Médicos. Conta um pouco para nós, passados já não sei quantos anos. 4 anos. 4 anos. Houve um choro e ranger de dentes aí, né? Os médicos brasileiros protestando, não todos, claro. Qual é o balanço que você dá do projeto Mais Médicos? O balanço que você faz passados já 4 anos? Fernando, primeiro, e você acompanhou muito bem desde o começo, aí quando começava a grita contra os médicos cubanos, eu nunca me esqueço do dia que você me ligou. Eu falei assim, conheço bem o que é a medicina de Cuba, o papel que tem e a resposta que pode ter. Primeiro assim, do ponto de vista acadêmico, em relação aos resultados, o programa é um sucesso. Há 2 semanas atrás saiu mais uma publicação das principais revistas acadêmicas na área da saúde, que chama Interface, de um conjunto de trabalhos científicos feitos pelas universidades só avaliando o impacto do Mais Médicos no Brasil. Né? Nós tivemos, está muito nítido, aonde tem médico do Mais Médicos, teve redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna,
maior aprovação da população, sejam os médicos cubanos ou médicos brasileiros que estão no Mais Médicos, né? Porque não foi só a presença do médico, foi também recurso que nós colocamos de investimento para reestruturar a unidade de saúde, todo o papel que esse médico tem de liderar uma equipe de enfermeiros, agentes comunitários de saúde que já estavam lá e que tinham ausência do profissional médico, né? Então, tem um resultado muito claro, né, da presença desses médicos, tanto que o atual governo golpista, que fez o golpe fazendo discurso contra o programa... É isso que eu queria saber, como é que eles estão se comportando? Você vai se lembrar, por exemplo, Claro. no dia da votação do impeachment, vários deputados falavam contra o Mais Médicos. Não, tanto o governo quanto o Congresso não tiveram coragem de acabar com o programa, pelo impacto que tem Na sociedade. Eu estava em Salvador, não foi ontem que eu vi essa frase, mas já ouvi outro dia. O prefeito de Salvador, que é parente do ACM Neto, do DEM, do partido absolutamente contrário. Uma vez ele falou uma frase seguinte: ó, aqui em Salvador pode ter gente contra Ivete Sangalo, mas contra médico cubano não tem nenhum. Interessante. Ele falou, Interessante. admitindo o sucesso do programa, né? Então é um sucesso do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico e da resposta da população, tanto que o atual governo não teve coragem de acabar com o programa como tinha anunciado. Agora, o atual governo Temer está tirando o oxigênio do programa, porque, primeiro, uma parte importante do programa era a manutenção desses médicos. A gente chegou a ter 18 mil médicos espalhados em todo o Brasil, inclusive aqui na cidade de São Paulo. A gente chegou a ter 300 médicos do Mais Médicos aqui na periferia da cidade de São Paulo. O atual governo, com essa política de corte dos recursos da saúde, o que está fazendo? Sai um médico para repor, está demorando 6, 7, 8 meses. Então eu tenho ouvido de municípios, de conselheiros municipais ou de gestores municipais a reclamação. Falou: ô Padilha, agora o médico sai, não mantém o contrato, sai, demora 8 meses para repor, 6 meses para repor. Então tem uma contenção de recursos por parte do atual governo. Segundo, tem outros 2 eixos do programa que eram decisivos para a gente mudar o processo de formação médica no Brasil. Um era a forte ampliação de escolas médicas nas universidades públicas, com o ensino desde o começo dedicado à atenção primária em saúde, ou seja, tirar o estudante de medicina de dentro só do hospital, colocá-lo ali no posto de saúde, perto da comunidade, porque também é um processo de formação. Não adianta você formar um profissional focado na cirurgia plástica, no procedimento altamente especializado, e depois achar que ele vai cuidar da população no sertão, no Nordeste, na periferia. Não vai. Então, o segundo eixo do programa era a abertura das escolas com esse foco. Por exemplo, eu dou aula numa faculdade onde do 1º ao 6º ano já é na atenção primária, na unidade básica de saúde o tempo todo. Isso o atual governo interrompeu. Então, todo o esforço de ampliação em escolas públicas ele interrompeu. Saiu uma portaria do MEC dizendo que não era para abrir mais vagas nenhuma nas universidades públicas, e mesmo um processo que nós fizemos de chamamento de escolas particulares, onde não tinha escola pública para abrir, também puxou o freio de mão na velocidade. E o terceiro eixo do programa é a formação do especialista. Sim. Acontece uma coisa no Brasil que é o seguinte, Fernando. Por exemplo, eu estudei na universidade pública, depois 6 anos, depois você vai fazer a sua residência médica, que é a sua especialização. Então fui fazer residência de infectologia. E foi lá no Brasil profundo, né? Você foi parar no meio da mão. Quando eu terminei minha residência, eu fui coordenar o núcleo aqui da USP, lá na região amazônica, no interior do Pará. Passou quanto tempo lá? Fiquei de 98 até 2004, o período todo. O período de 98 até 2000 eu fazia residência ainda, então eu ficava mais tempo aqui em São Paulo. Sei. A partir de 2001 fiquei mais tempo lá do que aqui. Coordenando já o núcleo da USP lá. Existe até hoje o núcleo, a gente leva estudante, residente para lá, área indígena, tudo, né? Só que o processo de seleção dessas residências médicas, por exemplo, a USP vai abrir vaga de especialista para quê? A Unicamp, a Faculdade de Fundação ABC, Federal do Rio. É um processo que não segue necessariamente as necessidades do sistema de saúde. Então, o Mais Médicos mudava isso. A abertura das vagas de residência passam a ser, por lei, na lei do Mais Médicos, passam a ser direcionadas de acordo com a necessidade. Então, se a gente precisa formar mais pediatra, vamos abrir mais vaga para pediatra. Claro.
Você tem países na Europa, não vou nem falar de Cuba, mas na Europa você tem países que 50%, metade por cento das vagas são para médico de família e comunidade. Então, Sim. o cara se formou, a maior parte vai ter que fazer medicina, família e comunidade, porque é a prioridade do país, né? Então, essa mudança, que é isso, eu acho que é isso que gera o maior chiado numa parte das lideranças médicas, é exatamente isso, porque é isso que começa a mexer na formação. O professor Jatene falava uma coisa: a gente tem que formar médico especialista em gente. Então, a principal especialidade é a formação em gente, preparado para cuidar das pessoas. Isso a residência médica influencia muito. Isso o atual governo simplesmente paralisou, né? Não está fazendo. Para vocês terem ideia, no ano de 2019, pela lei do Mais Médicos, todo médico que for fazer a residência médica teria que ficar pelo menos 1 ano atendendo na unidade básica de saúde e se formando como médico generalista. O cara vai fazer cirurgia plástica, tudo bem, mas vai ficar 1 ano na unidade básica de saúde. Isso é importante para o futuro cirurgião plástico, porque ali ele vai ver aquela senhora que fez a cirurgia plástica e qual é o acompanhamento dela, ou como que vai cuidar da pessoa quando vai indicar para a cirurgia plástica. Além de conhecer a pessoa, conhecer a comunidade, a realidade, aprender de clínica médica, aprender de outras coisas que não só o procedimento da cirurgia, né? Isso tudo está interrompido pelo atual governo, né? Isso preocupa muito a gente. E a outra coisa, quando o atual governo decidiu congelar por 20 anos os recursos da saúde, ele na prática porque também botar o médico lá e você tirar o recurso... Não adianta nada. O impacto é muito pequeno, né? Então você tem uma orientação clara do atual governo de destruir. Aliás, o atual ministro é o único... Nisso ele é sincero. Ele desde o começo falou assim, ele não tem nada a ver com o SUS. Ele falou que ele não é o ministro do SUS. Não é minha praia. Não sou o ministro do SUS, ele falou desde o começo. A gente nunca tinha tido, desde a Constituição, todos os ministros, depende do que eu concorde mais ou menos com a postura de cada um, todos eles sempre tiveram uma postura de defesa da ideia do Brasil ter um sistema público único de saúde, né? Então, o programa, os resultados são maravilhosos. Ontem, na lavagem do Bonfim, que vinha de gente conversar comigo, era para agradecer do Mais Médico, falar do Mais Médico. O pessoal reconhece. E as histórias são muito fantásticas, né? Você vê histórias de dedicação do médico cubano, ou dos médicos brasileiros que estão no Mais Médicos, né? De mudança da realidade na comunidade, né? Você vê histórias, né, que... E esse era o outro medo também de uma parte das lideranças, que a população vai começar a comparar. Comparar o médico que está lá de segunda a sexta, o tempo todo. A hora que você precisa, ele está lá. Vai visitar a pessoa na casa das pessoas. Tem uma história muito bonita aqui de um menino aqui de Sapopemba. História fantástica. Ele era filho de pedreiro. E um dia ele estava enchendo a laje da igreja ali em Sapopemba. E o padre passou e falou assim: escuta, menino, quantos você tem? Eu tinha 18 para 19 anos. Você sabe ler? Sabe escrever? Você devia ser agente comunitário de saúde. Então se inscreve aqui que hoje está aberta a inscrição. Vai se inscrever, tem uma prova. Ele se inscreveu. Começou a trabalhar como agente comunitário de saúde. Muito dedicado. Aí o Movimento Popular de Saúde... tinha conseguido a possibilidade de mandar estudantes da região para Cuba para se formar como médicos. E aí ele fez uma prova, passou, foi indicado para ele. Ele foi lá, foi para Cuba. Durante 6 anos se formou, depois fez a especialidade em medicina na ELAN, depois fez a medicina família e comunidade. E quando a gente abriu Mais Médicos, ele se inscreveu. Hoje ele está atendendo aonde? Em Sapopemba, na comunidade dele. O pessoal tinha dificuldade, esse aqui nunca ninguém vai, vai ser para lá mesmo que eu quero ir. É esse que eu quero. Tá na comunidade, tá numa comunidade, numa favela ali que tinha muita dificuldade de fixar o médico que está atendendo lá. E as pessoas falam, né? Ele vai, visita a casa das pessoas, conhece o bairro, né? Então, tem uma diferença muito grande e essa que é a preocupação maior das lideranças contrárias, é fazer essa comparação entre a prestação de serviço de um e do outro. É isso. Agora, nós começamos a falar de 2018 e é inevitável que a gente volte a falar. Até porque, se a gente quiser trazer de volta um sistema como esse que você implantou, a gente vai ter que disputar isso na eleição em outubro. Quem é que vai ganhar e qual é a concepção que a pessoa tem desse tipo de projeto. Agora, o PT está meio num buraco, numa como é que chama isso? Uma sinuca de bico, uma encruzilhada, porque é o seguinte, o presidente Lula está para ser julgado na segunda instância, lá no quarto
quarto Tribunal Regional Federal, Isso, federal. de Porto Alegre, dia 24. Vamos todos para lá, nocaute vai estar lá, estamos mobilizando, estamos chamando gente. Agora, se o PT começa a dizer, olha, se não der o Lula, vai ser o Padilha, ou vai ser fulano, ou vai ser Beltrano, isso desmobiliza a população para essa guerra que nós vamos enfrentar até o final desse ano. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que de uma hora para outra ele seja formalmente impedido de ser candidato a presidente da República. O que você pensa, você que está aí, você hoje é vice-presidente do partido, vice-presidente nacional do partido, como é que vocês pretendem lidar com esse muro de Berlim aí? Ô, Fernando, nós estamos muito convencidos que nós não vamos ficar nessa encruzilhada, nem cair na armadilha que tentam montar para nós. Né? Estão tentando condenar um homem inocente como Lula, antecipar o julgamento, passou na frente de outros 7 processos, entre eles o da esposa do Eduardo Cunha, Sim. com o único intuito de tirá-lo das eleições. E não serão, né, os petistas, não será o PT que vai tirar o Lula das eleições. Né? Nós, inclusive, já marcamos no dia 25 de janeiro, um dia depois do julgamento do TRF4, uma reunião formal da Executiva Nacional do PT, virão os governadores, senadores, deputados federais, uma reunião formal com um único objetivo, reafirmar que o Lula é o nosso candidato até o fim. Eu digo que a gente só vai largar o Lula no dia 1º de janeiro de 2019, quando ele estiver subindo a rampa, na rampa do Palácio do Planalto. Porque esse debate vai ter que ser feito. Né? O Lula tem direito de ser candidato. A condenação no TRF4 não esgota os mecanismos jurídicos, tanto de recurso no TRF4 quanto nas instâncias superiores. Nós iremos às instâncias superiores até o final. Dia 25 de janeiro nós vamos dizer que o Lula é o nosso candidato e será ele que nós vamos inscrever dia 15 de agosto, que é o prazo para inscrição. E vamos fazer esse debate, essa disputa política. Eu estou convencido de uma coisa, Fernando. Qual que é o drama dos golpistas? É que eles deram um golpe, semearam o ódio, a intolerância nesse país e só colhem Bolsonaro do lado de lá. Eles não conseguiram construir uma liderança, um projeto, um programa que seja aceito pela população brasileira. Então nós vamos reafirmar a candidatura do Lula. Vamos debater como que amplia essa candidatura, como que amplia nos estados, como que, tendo clareza que tem um núcleo central dela, que tem que ter um compromisso forte em revogar aquilo que o Temer fez, ou seja, vamos querer o pré-sal de volta para o Brasil, vamos querer as universidades públicas podendo investir, o SUS podendo ampliar os recursos, acabar com esse congelamento de 20 anos, né, recuperar... Que só atende ao capital financeiro, a mais ninguém. Só destruir, né, recuperar os direitos trabalhistas. Então nós vamos ter uma agenda muito clara de revogação daquilo que foi feito pelo Temer, né, e conversar nos estados, construir uma base política forte dessa disputa política. Nós vamos com Lula até o final, Fernando. Seja qual for a situação, o Lula vai estar lá com a foto dele na urna, a população vai poder votar nele. Se quiserem destruir o Lula, ou derrotar o Lula, vão ter que construir um candidato e disputar as eleições, vão ter que disputar a opinião do povo. Lá na urna. Lá na urna. E eu acho que esse sentimento vai aumentar, porque o que eu tenho assistido e visto, né? Primeiro foi um massacre durante anos, e fazem pesquisa, o Lula é a única liderança nacional que está com a posição, que está quase metade da população apoiando. Aí quando teve o julgamento da primeira instância lá do juiz de Curitiba, começaram a tentar colocar na cabeça da população a dúvida se o Lula podia ser candidato ou não. E ele só aumentou na pesquisa. Então acho que tem uma resposta cada vez mais clara do povo, acho que tem um sentimento de indignação. Eu né, ando muito na rua, vou de metrô, vou de ônibus para o trabalho, as pessoas param para conversar, as pessoas vêm falar, tem um sentimento de indignação, né, que com muita força. Tem a ver também com o governo desastroso do Temer, né, que retirada dos direitos sociais, o nível de desemprego do país, a postura dessa coalizão do Temer, PSDB, DEM em relação ao país, né? Tem uma combinação do nosso legado do que foi o governo Lula com o desastre que é o atual governo, que está aumentando a indignação da população. Então nós vamos até o fim com o presidente Lula como candidato, respeito às candidaturas que existem no campo da esquerda, vamos conversar, dialogar. E eu estou convencido que o Lula é a única liderança hoje que pode reposicionar o país, tanto no mundo
quanto agregar um conjunto de forças políticas, econômicas necessárias para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego, né? Como com força política para que a gente possa revogar o que foi retirado do povo brasileiro e enfrentar os problemas que nós temos pela frente. O tema da comunicação, que você sabe muito bem, Claro. o tema da segurança pública, o tema do acesso à cultura, que você é um dos nossos mestres, tá certo? Esse debate político que o país precisa fazer. Nós temos uma juventude toda que está desempregada, que precisa de perspectiva de vida, né? Tem uma parte do povo que começou a experimentar uma ascensão social, poder botar seu filho na escola, na universidade, e que agora está sentindo que suas esperanças estão sendo trancadas, então precisa destravar esse país, né? Acho que o Lula tem essa capacidade, a liderança que tem no país hoje para coesionar essas forças, para que a gente possa fazer que o Brasil volte a crescer. Então vamos com ele até o fim. Pois é, agora eu pergunto o seguinte, nós vivemos o sistema político brasileiro atual, que tem muito ainda de herança da ditadura, essa desproporção do voto no Sul e no Norte é fruto do pacote de Abril do general Geisel. Sim. Então tem entulho autoritário aí já com 40 anos de idade. Um deles é a questão das alianças. Porque as pessoas me cobram muito dizendo, né, quando está discutindo política, não, embora eu não seja do PT, dizendo, não, mas vocês aceitaram o Michel Temer como vice da Dilma. Todo mundo devia saber que não é assim. O partido indicar o Michel Temer como poderia ter indicado qualquer outra pessoa. O Requião. O Requião na época tentou, claro. Né? Agora eu te pergunto o seguinte, vamos superar essas dificuldades, vamos para a eleição, Lula ganha a eleição. Eu perguntei para ele aqui nessa mesa, presidente, o senhor vai estender a mão para o povo que enfiou a faca nas suas costas novamente? Então eu te pergunto, como lidar com isso? Você, outro dia, num debate de que a gente participou, que eu estava junto, você deu uma resposta que eu tenho repetido para muita gente, que talvez resuma um pouco a necessidade das mágicas que um político brasileiro tem que fazer com um sistema político como esse. Você disse que quando era ministro da Coordenação Política, você era obrigado a apertar a mão de gente que você sabia que não tinha pessoalmente torturado seu pai, mas fazia parte da estrutura que torturou e prendeu seu pai durante tantos anos. Apesar do asco, apesar do nojo, que você ia lá e cumpria a tarefa política e apertava a mão do vagabundo. Até quando você acha que a gente vai ter que ficar apertando a mão e depois ir no banheiro para lavar com álcool? O pessoal tem uma frase que diz que para fazer política tem que guardar o fígado na geladeira, né? Eu acho, primeiro, Fernando, o seguinte, é um processo político no país. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos construir a candidatura do presidente Lula, as forças políticas, o debate do programa político, numa realidade completamente diferente do que foi 2003. Então, acho que isso tem uma diferença, né? A campanha eleitoral não será uma campanha eleitoral simples, nem uma campanha eleitoral tradicional. Vai ser um processo de muita disputa política no país. O que significa não só a importância da eleição do presidente Lula, mas a eleição de uma bancada federal grande, de bancada de senadores. É um olhar especial sobre isso, uma estratégia sobre isso, para que você possa mudar uma parte do sistema político brasileiro. O governo também, acho que será um governo de muito enfrentamento, né, de muita disputa política, um cenário diferente do que a gente viu em 2003. Agora, é lógico que o tamanho dessa aliança política depende, em parte, desse enfrentamento, do debate político com a população, da organização que 2018 vai gerar, mas também depende do resultado eleitoral, a composição do Congresso. Eu não tenho dúvida, Fernando, eu soltei essa frase, né? Porque eu dizia o seguinte, se nós não tivéssemos feito algumas alianças que nós fizemos em 2005, o Lula teria sido empichado em 2005. Caçado. Porque não precisava motivo, crime de responsabilidade, motivo jurídico. A prova foi esse negócio da Dilma, tá certo? Teriam caçado, teriam empichado o Lula em 2005. E aí, 2005 não tinha tido nem Bolsa Família ainda inteiro, ProUni não existia ainda, Mais Médico não existia, Mais Médico vai existir em 2013, ou seja, todo um legado político não teria existido, né?
Eu não acho que a gente reproduz o mesmo modelo de 2003, 2004, 2005. O Brasil é outro, tem um grau de enfrentamento diferente. Teve um turbilhão no sistema político brasileiro. Acho que a gente entra o governo com uma agenda muito clara de retomada de direitos sociais, direitos da soberania brasileira. Mas esse tamanho, né, de composições vai depender também do resultado da votação do Congresso Nacional. Como eu acho que vai ser uma campanha muito mais disputada, isso pode fazer também que a gente tenha um resultado melhor, mais claro no Congresso Nacional, né, o que dá uma certa coesão. E o Lula talvez seja a única liderança no país hoje que tenha a condição de fazer essa disputa. Eu não vejo nenhuma outra liderança do campo da centro-esquerda e nem da direita que possa governar, construir uma aliança política com a fragilidade que tem a eleição do presidente comparando com a eleição do Congresso Nacional, porque não tem a capacidade de interlocução com a população. Então, a combinação de interlocução com o povo, com os movimentos sociais, vai ser decisiva também para que a gente possa construir, né, uma aliança em cima de um programa muito claro no Congresso Nacional. Então, o Lula talvez seja a única liderança no país que tenha condições de fazer exatamente isso. Juntar isso e juntar a combinação da luta popular, do enfrentamento popular, da organização popular, com a ação no Congresso Nacional. E não tenho dúvida nenhuma que nós temos que fazer uma reforma política de fato. Talvez o principal erro, eu não digo erro, mas, né, talvez a grande insuficiência que a gente tenha feito durante os 4 governos que o PT liderou foi não ter conseguido fazer uma reforma política de fato no país. Agora, como faz uma reforma política de fato sem convocar uma constituinte específica? Porque você sabe que deputado não vai cortar os próprios dedos, né? Dizer, não, eu vou aprovar uma reforma política que vai me tirar desse Congresso na próxima eleição. Como faz isso? Eu acho que depende muito de um debate político com a população e de uma ação do Executivo. O Executivo tem força política para fazer essa mudança, né? Eu acho que também tem um conjunto de lideranças da centro-direita que também começa a perceber a importância de uma reforma política, porque senão eles também não seguram. Claro. Os partidos, eu me lembro em 2007, quando a gente tinha a oportunidade de fazer a reforma política, que era o relator da proposta, era o Caiado, do DEM. Sim. Por quê? Porque o DEM sabia que não segurava mais o DEM se o processo político fosse do jeito que individualizado, com o pastor lança o candidato tal, tem a bancada da igreja, aí passa a não ter a bancada dos partidos. Então acho que tem um debate político também a ser feito com outros setores sobre a necessidade de uma mudança política no país, porque senão você não sobrevive, não tem partido político que sobreviva. E tem certos números que às vezes as pessoas ignoram. Eu fui fazer uma entrevista com a Dilma em Porto Alegre, aqui para o Nocaute, e ela, falando desse assunto, ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou: Fernando Henrique governou numa aliança com 3 partidos. Lula governou numa aliança com 12 partidos. Eu governei com uma aliança com 20 partidos ou 30 partidos. Pô, em nenhum lugar do planeta você encontra... E uma fragmentação. Hoje o Congresso Nacional não tem líder partidário, porque as bancadas estão absolutamente fragmentadas. Tem bancadas de interesse. Então tem a bancada da bala, a bancada ruralista... A bancada da Bíblia. A bancada da Bíblia. Tem a bancada da de bola. interesse, a da bola. Tem de interesses, mas você não tem. Então nem a direita sobrevive num sistema político como esse. Tanto é que não consegue, né? Fazem a condução do governo do jeito que fazem, tá certo? Então nem a direita consegue. Então acho que esse é um debate político, não é só do campo da esquerda. É lógico que do nosso campo mais ainda, porque a gente tem, né, a vocação transformadora por excelência do campo da esquerda, da centro-esquerda, mas eu acho que mesmo a direita não aguenta, né? Tanto é que aceitou rever um pouco a coisa do financiamento, tirar financiamento de empresas, porque nem eles aguentam um processo político, um sistema político como esse que tem no Brasil. Agora depende muito da luta política, por isso que eu acho também a aliança, o centro da aliança, da candidatura do Lula é um centro de aliança muito comprometido com a revogação das medidas do Temer, com a postura de combate em relação ao golpe, resistência ao governo Temer. Então tem um centro muito forte, com características que nos ajudam também a fazer esse debate político e ter um Congresso mais razoável do que o atual. E São Paulo, hein? Como é que vai ser? Primeiro eu queria te perguntar uma coisa. Você foi secretário de saúde do Haddad
passado um ano de governo do Dória, já dá para fazer um balanço? Porque esse negócio de fazer balanço uma semana depois é sacanagem com o eleito, né? Mas já tem um ano que ele está lá. É uma tragédia, né? É uma tragédia. Primeiro que o atual prefeito já deu todas as demonstrações que ele ganhou a eleição e já está pensando em outra, né? Aliás, isso é muito ruim, né? O fato da cidade de São Paulo, pela evidência que tem a cidade de São Paulo, os prefeitos assumirem e já pensam em outra eleição. O Haddad, em relação a isso, é uma exceção, além de outras características de exceção dele, né? No sentido da capacidade e a competência, alguém que assumiu e quis ser prefeito e tinha vontade de ser prefeito, tinha isso como projeto político os 4 anos, diferente do que foi a experiência do Serra, diferente do que foi a experiência do Kassab, que a partir de um certo momento só pensava em construir o Partido Nacional dele, fez tudo isso para construir, do que tem sido o Dória, né, que é ausente o tempo todo da cidade de São Paulo. Segundo, em relação à saúde, tem 2 orientações claras do atual prefeito. Primeiro, fechar a unidade de saúde. A programação é de fechamento de até 100 unidades de saúde na cidade de São Paulo. Começando o fechamento por unidade de saúde de pronto atendimento, colocando, né, tendo uma mobilização grande na cidade, porque anunciaram o fechamento de unidades na Zona Leste, na Zona Sul, então está tendo reação popular em relação a isso, né? Ele começou o ano querendo fechar as farmácias, teve reação em relação às farmácias, agora fechar as unidades de saúde. Paralisar as obras. Então você tem um hospital de Parelheiros, a região de Parelheiros, a Zona Sul de São Paulo, é que tem a menor proporção de leitos por 1.000 habitantes. Então o Haddad estava construindo um grande hospital de Parelheiros, ficou praticamente pronto, faltava equipar, fazer a programação do início do funcionamento, está um ano, não se mexe lá, né? Então paralisando as obras, Parelheiros, Brasilândia, outras unidades estavam sendo construídas todas paralisadas, então a postura de fechar a unidade de saúde. E a segunda postura de recuar em relação a programas que avançavam muito no direito à saúde. Um exemplo é a Cracolândia. Sim. Onde nós construímos com De Braços Abertos, né, um programa que é um programa reconhecido já internacionalmente por entidades que não tem nada a ver com o PT. Tem a entidade do George Soros, lá, um dos mais ricos do mundo. Sim. A Open Society veio fazer uma auditoria sobre De Braços Abertos, reconhecendo como uma das principais experiências do mundo hoje. A postura do atual governo em relação à saúde é uma postura extremamente conservadora. Então, trata as pessoas que sofrem de uso abusivo de drogas como se fossem pessoas a serem excluídas da sociedade. Fechou... Ou punidas, né? Ou punidas, excluídas, retirado o ambiente da cidade. Fechou... A cidade de São Paulo tem o primeiro serviço de aborto legal do país pelo SUS, que é o Hospital Municipal Jabaquara. Fechou esse serviço, né? Então não tem mais essa oportunidade para as mulheres que tenham, né, situação de estupro ou de malformação, que tem indicação de fazer esse aborto. Fechando programas importantes, né? O De Braços Abertos cuidava da Cracolândia, mas tinha a descentralização do De Braços Abertos foi reduzida. Então, a postura o tempo todo de reforçar na área da saúde valores que só reforçam o preconceito, o estigma. E uma coisa que eu sempre falei, Fernando, assim, talvez a pior doença do ser humano é o preconceito e o estigma. Eu trabalhei muito com AIDS, por exemplo, por ser infectologista. A quantidade de pacientes que chegavam para mim já tardiamente, porque eles falavam o seguinte, ele tinha vergonha de fazer o diagnóstico, porque ele tinha medo, tendo o diagnóstico, o que a família ia achar, o que o chefe ia achar, carregar os medicamentos, como é que ia esconder o medicamento. Então, a pessoa atrasava o início do tratamento por causa do estigma, por causa do preconceito, né? Isso acontece em relação... A pior coisa que pode se fazer a Cracolândia é botar a polícia lá, jogar as pessoas espalhadas pela cidade, né? Tinham gestantes que a gente acompanhava lá, pessoas que tinham tuberculose, faziam tratamento para tuberculose, tratamento para hepatite, que interromperam os tratamentos porque foram, né, espalhadas pela cidade. Aqui por perto a gente vê muita gente dormindo, muito morador de rua dormindo debaixo de marquise, que estava lá na Cracolândia e está com medo da polícia. Eu moro na região central, aqui também é a mesma coisa, a gente vê o tempo todo. E pessoas que estavam lá próximos do agente comunitário de saúde, próximo do médico que acompanhava. Então, a gente perdeu pacientes que estavam sendo acompanhados, porque isso é importante que as pessoas saibam, né?
o uso da droga numa situação como aquela é um elemento a mais. Uma vez, um médico conversando comigo, ele falava o seguinte: ó, Padilha, se eu vivesse nessa situação, talvez a menor coisa que eu faria era fumar crack, ele falava. Ou seja, né? São pessoas que têm outros problemas de saúde, então hipertensão, diabetes, tem o abuso do álcool, gestantes, né? Então era muito importante aquela localização também para você oferecer para as pessoas cuidar da saúde, acompanhar, tudo isso foi absolutamente destruído, né? E essa marca do Dória em relação à saúde, de fechar serviços e reforçar valores conservadores, visões preconceituosas em relação às pessoas que mais precisam, também aparece nas escolas, né? Tá fechando creche. Outro dia veio uma senhora me contar uma coisa, a gente está até pedindo uma apuração sobre isso. A idade da creche, da criança da creche, é até 3 anos, e a educação infantil a partir dos 4 anos de idade. Que estão redirecionando crianças que estavam esperando na fila da creche para educação infantil, ou seja, são crianças que deveriam estar na creche com mais pessoas cuidando, vão estar em salas de aula com 30 crianças para um professor só. Isso é uma forma de esconder rapidamente a fila de espera para a creche. Sim. Entendeu? Como ele fez isso em relação à saúde, por exemplo. A pessoa estava esperando para fazer um exame, ele fez automaticamente no computador. Se passava de 6 meses, era retirado automaticamente da fila para diminuir a fila, mas sem a pessoa fazer o exame, né? Então isso a gente está vendo na educação, na assistência social, na área da cultura, cortou todos os recursos da cultura, né? Redução drástica dos investimentos na área da cultura. A cidade de São Paulo está naquele pêndulo que São Paulo sempre teve, de um governo progressista, depois um governo conservador, né? Eu acho que a gente precisa ter muita luta popular, de crítica. Tem uma coisa, eu acho que enterrou também a candidatura do Dória, porque, né, ele viajou pelo Brasil, achava que estava construindo a candidatura à presidência da República, depois do episódio da distribuição de ração humana para as crianças, eu acho que enterrou a candidatura nacionalmente dele. Né? Agora, vamos voltar ao que a gente estava tentando, que é São Paulo. Como é que vai ser? Nós estamos perdendo, digamos, setores mais progressistas, o campo progressista, vem apanhando desses tucanos aí há 24 anos, rapaz, e esse povo atolado em denúncia de corrupção, 3 salão, o outro lá da Suécia, Paulo Preto, Paulo Branco, Paulo Roxo, Paulo Azul, e eles estão aí com cara de santo andando pela rua. Por quê? Tem alguma coisa, tem alguma macumba aí? Eu acho que tem uma blindagem muito forte, né? É uma blindagem que acontece ao longo de todo o governo, tanto quando aparece uma denúncia, se é do PT, aparece o PT na manchete, né, minutos e mais minutos de Jornal Nacional, tudo. Se é dos governos do PSDB, às vezes nem aparece PSDB, não aparece o nome do governador, tudo. Então tem uma blindagem. Sempre tem um negócio suposto, né? Suposto. Suposta acusação de suposto. É verdade. E esse tem um efeito interessante, Fernando. Pouca gente já analisa isso. Você tem, durante o processo das eleições para governo de estado, desaparecem com a eleição. Eu sei porque eu senti isso, porque ainda estou governador em 2014. Senti isso na pele. Quando você vive isso, você sente com mais profundidade, eu acho até. Simplesmente desaparecem com a eleição estadual. Ficam só debatendo a eleição federal, o governo federal, e desaparecem. Não tem debate, cerceia o debate, não tem espaço para discutir as coisas, o foco é sempre na eleição nacional. Tanto é que, por exemplo, em relação aos candidatos a governadores do PT, desde 98, todos os candidatos a governo do estado pelo PT, eles tiveram exatamente 80% dos votos do candidato a presidente do PT, ou seja, fica muito vinculado à candidatura presidencial. Foi assim em 98 com a Marta, com o Genuíno em 2002. O Mercadante foi candidato 2 vezes. Em 2006 ele teve 80% do voto do Lula e em 2010, que ele já tinha sido candidato, Sim. já era conhecido, também teve 80% dos votos da Dilma no primeiro turno. Eu tive exatamente 80% dos votos da Dilma no primeiro turno. Então, porque desaparecem com a eleição estadual. Então esse é um fator complicador. O PT está num debate interno, né? Lançou a candidatura do Marinho, que é o nosso presidente estadual do PT, foi prefeito de São Bernardo do Campo, fez um belíssimo trabalho no Ministério da Previdência, foi o cara que acabou com a fila do INSS, né? Então conhece tudo de gestão.
Eu acho que nós temos uma oportunidade grande, porque o Alckmin não pode ser mais candidato a governador, então tem uma disputa e um vácuo ali dentro do PSDB, e acho que esse campo precisa aproveitar, porque ninguém aguenta mais, é o que você falou, ninguém aguenta mais o PSDB no governo de São Paulo. Né? O que está acontecendo, por exemplo, no sistema penitenciário de São Paulo, né, que foi tomado, existe um acordo, se é explícito ou não, mas tem um acordo de convivência entre a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Administração Penitenciária e o PCC da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Né? O que acontece em relação a um genocídio da juventude negra na periferia, né, do jovem negro sendo dizimado, é quase que um genocídio de uma geração de jovens negros. As taxas de evasão do ensino médio, né, baixa qualidade do ensino médio, agora a reestruturação das escolas no Estado de São Paulo, reduzindo a oportunidade de vagas na periferia. Né? Então, realmente precisa interromper de vez esse governo tucano, né, o tucanistão, como já falaram em outras situações, e eu acho que tem uma oportunidade essa que o Alckmin não pode ser mais candidato à reeleição, de furar essa blindagem que existe no Estado de São Paulo. Em defesa dele, você tem toda a razão. Agora, você, pessoalmente, você pretende disputar a eleição esse ano? A gente está discutindo aí tanto com o presidente Lula quanto Sim, o PT. Porque esse ano... Não você candidato a governador, isso já, sim, o Marinho mas já tem já duas construiu vagas, isso. mas tem 2 vagas para Senado, tem deputado federal. Eu te falar assim com o coração, toda vez que eu vejo aquela Câmara dos Deputados tirando algum direito, Fernando, eu fico animado para ser candidato a deputado federal. Dá vontade federal. de ir para lá. Fico animado, ainda mais da área da saúde. Quem é o deputado federal hoje que defende o tema da saúde pública no país? Você perdeu essas referências, né? Então, mas estamos conversando com os companheiros. A minha dedicação maior é para a eleição do presidente Lula. Então, eu vou fazer o que ele achar que é melhor para a campanha dele e para o governo dele. Né? O que ele achar que foi o mais importante, eu vou fazer. Mas eu tenho que ser sincero, quando eu olho aquelas votações no Congresso Nacional, eu falo, eu quero ir para lá. Acho que lá eu posso fazer um bom trabalho. Tá bom, doutor. A gente está sendo visto pelo Brasil inteirinho, e eu acho que é uma ótima oportunidade para você falar um pouco do dia 24 de novo, da mobilização. É isso mesmo. A importância de ter gente nas ruas. E eu estou muito animado, viu, Fernando? Porque ontem, como eu estava contando, estava na Lavagem do Bonfim, na Bahia, fizemos uma reunião com todos os estados do Nordeste, o pessoal se preparando para as duas coisas. No dia 23 de janeiro, realizar vigílias em todo o país. Então, o pessoal se preparando para as vigílias, mobilização nas capitais e muita gente se deslocando para as caravanas. Eu queria reforçar que quem quiser ir para Porto Alegre, chegue lá já no dia 22, no 23. Os principais atos começam já no dia 23. O julgamento no dia 24 é um período curto de manhã, então tem que estar lá no dia 23, vamos ter uma grande caminhada. No dia 22 vai ter uma conferência internacional de partidos de esquerda e centro-esquerda do mundo inteiro, em Porto Alegre. No dia 22, no final do dia, tem um ato dos juristas, aqueles juristas que assinaram um livro que questiona a sentença do Moro, vão fazer um ato público questionando o ativismo judicial, então juristas nacionais e internacionais. Dia 23 terá um grande ato das mulheres pela democracia, vai estar a presidenta Dilma, Luciana Santos, que é a presidenta do PCdoB, Gleice Hoffmann, presidenta do PT, a Carmen, que é vice-presidenta nacional da CUT, então lideranças mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres vai estar presente. E à tarde, no dia 23, um grande evento do Fórum Social Mundial. Aliás, o Fórum Social Mundial, que você conhece bem, que vai ser na Bahia esse ano, em março, resolveu marcar um ato lá em Porto Alegre, no dia 23, está colado com a ação internacional anti-Davos, para exatamente denunciar o ataque à democracia que está acontecendo no país. Então, dia 23 à tarde, esse ato do Fórum Social Mundial. O senador Requião, um dos grandes líderes desse ato, Samuel Pinheiro, esse manifesto internacional que está circulando no mundo inteiro, várias assinaturas importantes. Impressionante. Várias assinaturas. 6 ex-presidentes já assinaram. Ontem o Lagos assinou. Olha só, o Lagos, né, o reforço tem. Para deixar claro, né, que é uma postura ampla, estão preocupados com a democracia no país. Então, dia 23 à tarde, esse ato do Fórum Social Mundial, uma vigília caminhada ao grande ato em Porto Alegre já no dia 23, final da tarde à noite, e dia 24 vamos estar lá em prontidão de manhã. E vamos fazer aqui em São Paulo no dia 24, a partir das 6, 7 horas
da noite na Avenida Paulista, também uma recepção ao presidente Lula, porque pós o julgamento, independente do resultado do julgamento, nós vamos fazer uma recepção do Lula nos braços do povo aqui na Paulista, tomar conta da Paulista, não deixar a Paulista para coxinha, tomar conta aqui da Avenida Paulista e fazer uma recepção ao presidente Lula aqui em São Paulo também no dia 24 à noite. Eu quero inclusive aproveitar para convocar as pessoas que no dia 17, quinta-feira que vem, vai haver um ato de intelectuais com o Lula... Dia 18. Dia 18. 18. Dia 18. Muito bem. Dia 18, na Casa de Portugal, aqui na Liberdade. Está todo mundo convidado. É um ato pró-Lula, pró-defesa da democracia. Um ato aberto para todo mundo. O Lula vai estar presente. O Lula vai estar presente. É importante, nesse momento, ainda que seja apenas um esquenta para Porto Alegre, é importante já ir agitando a tigrada para o dia 24. E dia 16 de janeiro, quem for do Rio de Janeiro, vai ter o mesmo ato lá no Teatro Casagrande, com presença do Lula também. E é importante, né, Fernando, porque esses atos eles elevam o debate, esquentam o debate, porque não é só mobilização popular. Nós precisamos debater, inclusive, tecnicamente, com os desembargadores do TRF4, no mundo jurídico, reforçar, né, o absurdo que está sendo essa sentença jurídica de querer incriminar, condenar um homem inocente. Aliás, hoje o TRF4 teve uma decisão recente em relação à mãe de um parceiro ali, do amigo do Moro, né? Que reconheceu que só é proprietário do imóvel quem tem o registro do imóvel. Então, se o TRF4 for usar o mesmo peso que usou para a mãe lá do Zúculo, for reconhecer o mesmo peso, tem que absorver o Lula. Tem que absorver o Lula. Porque como é que o proprietário igual. Sem... O Lula nem registro, nem chave, nem nunca dormiu lá, nem nunca teve intenção de comprar. Não, e hoje nós estamos publicando, o Nocaute está publicando um pedaço da doação que a OAS faz do apartamento do Guarujá para a Caixa Econômica. Não é doação, é penhor. Penhor. É, garantia de empréstimo. Olha, se eu não sou dono, eu alugo essa sala. Eu não posso dar essa sala como garantia de nada, porque não me pertence. E o dono da OAS usou o apartamento, que dizem que é do Lula, para dar como garantia de um empréstimo na Caixa Econômica. É isso aí. Se o TRF4 usar o mesmo peso, tem que absorver o Lula. Infelizmente, o TRF4 tem dado várias demonstrações, né, de uma postura absolutamente seletiva, de exceção. Por isso a importância de eventos como esse, que vai acontecer dia 18 de janeiro, dos intelectuais aqui em São Paulo, 16 de janeiro, artistas intelectuais no Rio de Janeiro, né, aberto para todo mundo. Claro. Porque vai suscitando esse debate no país, né? Nós precisamos constranger essa postura seletiva do judiciário brasileiro. Senhor doutor, foi uma honra toda minha, tê-lo aqui. Muito bom ver. Como dizia o Schwarzenegger, me caça, tu caça. Aqui é a sua casa, a hora que você quiser, se tiver notícia, precisar divulgar, vem aqui, a gente faz ao vivo com você, sua casa. Muito obrigado, Fernando. E parabéns aí pelo nocaute que está dando audiência e pautando questões importantes no país. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui para agradecer a campanha, a vaquinha. A vaquinha está engordando, rapaz. A gente abriu a vaquinha semana passada para manter o nocaute, que eu não tenho dinheiro, não tem de onde tirar. Não vou vender minha alma para o capeta. Então a gente está fazendo uma vaquinha. E segundos antes de eu vir para aqui, eu vi que apareceu um pingo de R$500 da Suíça. Olha só! Lá do Cafundó, de um cantão suíço, apareceram R$500. Então eu quero agradecer as pessoas que estão contribuindo, vão nos ajudar muito, sobretudo os que estão fazendo contribuição, se comprometeram a fazer contribuição mensal, porque permite que a gente faça um balançozinho, um orçamento do que a gente vai dispor e durante quanto tempo. O planejamento, hein? Planejamento. Mas quero que você saiba que aqui... Como é que contribui? Tem que falar aí. Como é que tem... entra aí no... Entra que tem dois... Você pode fazer por PayPal ou pode fazer pelo PagSeguro. Divulgar por aí. Com borderô bancário, cartão de crédito, o que quiser. Porque a gente podia arrumar dinheiro. Podia arrumar. Mas eu não quero nem vender, nem alugar minha alma pro capeta. Muito bem, Fernando. Continue obrigado. Assim, obrigado a você, viu? Grande abraço.